Entendendo a Bíblia em boa companhia e a história do amanhã. Quem pode garantir o que vai acontecer amanhã? Quem pode dizer, prever e garantir que aconteça? Se não, vejamos o que temos na lição da Escola Sabatina Isaías, Consolo para o Povo de Deus, hoje com o tema A Decadência da Grande Babilônia, prognosticada prevista 200 anos antes pelo profeta Isaías, uma mensagem consolo para o povo de Deus que Isaías levava a um povo oprimido por várias nações que vinha sendo liberto e novamente oprimido porque desviava dos caminhos do Senhor, liberto de outro reino e de novo conduzido à escravidão. E assim nós temos que aprender com a história da nossa vida. Não precisamos ficar escravos, temos um libertador, aquele que garante a história do amanhã. É ele que garante porque é o dono de todas as coisas e porque morreu para garantir isso. Mas ressuscitou, garantindo assim a vitória para todos nós. Ao lermos Isaías capítulo 45, lemos nos versos 9 seguintes: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem as mãos? Ai daquele que diz a seu pai o que você gerou e a sua mãe o que você deu à luz? Assim diz o Senhor Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus e dispus o seu exército de estrelas. É ele o que fez o universo, que garante a nossa redenção, a nossa salvação e também o nosso futuro. Por isso não temos nada a temer, como está também em Isaías 46, versos 7 e seguintes. Lembre-se disto, grave-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que é virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Esse é o nosso Deus, em quem confiamos, em quem entregamos a nossa devoção. Por quê? Porque ele falou e tudo se fez, está lá no Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e as coisas aconteceram, tudo foi feito pelo poder da sua palavra, e o homem pelo sopro da seu fôlego. Portanto, nós temos um Deus que a terra treme quando passa por ele, o mar se agita, as estrelas dos céus entram em aflição, se agitam diante da glória e majestade do Deus que nós temos, poderoso em ações de amor e de guarda dos seus filhos. Como então existe o mal na terra? O mal tem data para se acabar, ele já está julgado e já está finalizado, porque Jesus venceu o mal. Nós temos então uma história, como eu estava dizendo, que foi prevista por Deus 200 anos antes. Isaías, 730 anos antes de Cristo, escreveu a história que Deus contou, a história do amanhã, a história do futuro, porque todo o correr do nosso estudo de hoje vai nos levar do ano 626 antes de Cristo até bem perto de Roma antiga. Os avisos de Deus aos diferentes povos, até o ano 198 depois de Cristo, ainda nós vimos a mão de Deus agindo. E até hoje temos testemunhos do que Deus previu para a Babilônia, que ela estaria deserta. E onde está a Babilônia hoje, se não tem meros passageiros, pouquíssimos habitantes aqui e acolá, a cidade nunca mais foi construída. A gloriosa Babilônia, dos jardins suspensos, que dominava as nações, não atendeu os reclamos de Deus. Nabucodonosor se converte, rei da Babilônia, e então o reino prospera, se eleva. Eles ouvem a voz de Deus. Nabopolassar, ele erige ali seu trono, 626 anos antes de Cristo. Mas quem acreditaria em Isaías? Isaías, que estava prevendo o fim de Judá, o sofrimento de Judá na mão de Israel e dos assírios, da Síria, desculpe,
prevendo: não façam aliança com a Assíria. A Assíria, 600 mil homens em seu exército, um poderio, punha medo em qualquer reino, em reinos unidos contra a Assíria não prevaleciam. Babilônia mal existia, era quase que um vilarejo, não impunha medo algum à Assíria, nem respeito aos homens da época. No entanto, cada momento, cada passo mais próximo do cumprimento da profecia, 200 anos antes dita, se via a glória de Babilônia e depois a bancarrota daquele reino e a vinda de outros sucessores, a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, e agora você e eu estamos na mão do Senhor para o cumprimento da história que está na palavra de Deus, está na Bíblia. Crede em seus profetas. Nós temos uma mensagem especial. Você já assistiu 5 Minutos Vê Entende? Foi ao ar agora há pouco, diariamente, 5 Minutos Vê Entende. Depois, Entendendo a Bíblia em Companhia. Mas depois, crede em seus profetas. São 3 programas diários para que você possa seguir, acompanhar, curtir e dar glória a Deus por sua majestade. Pois bem, Isaías, no capítulo 13, verso 19 a 22, falam dessa situação. Todo o capítulo 13 de Isaías é uma previsão do futuro, e futuro que nos atinge. E quem poderia acreditar que aquela pequena semente abalaria o mundo, Babilônia? Pois vamos ver aqui no Isaías capítulo 13, também no verso 14, a gente vê as previsões. Eu vou fazer um breve resumo, porque o capítulo é mais longo, mas vamos aqui. 626 anos antes de Cristo, Nabopolassar restaurou a glória babilônica ao tornar-se rei da Babilônia, iniciando a dinastia babilônica e participando com a Média da derrota da Assíria. A Média que depois vai derrotar a própria Babilônia, né? Seu filho Nabucodonosor II foi o rei que conquistou e exilou Judá conforme a profecia que estava dita por Isaías. Muitos anos depois, a profecia se cumpre. Em 539 a.C., quando Ciro Persa conquistou Babilônia para o Império Medo-Persa, do qual estávamos dizendo, do qual o profeta Daniel falou no capítulo 5, nós vamos vendo aqui as pontes, os links da Bíblia. Isaías e Daniel, 2 profetas que conduzem o destino da nação previsto por Deus. No caso aqui, Medo-Persas dominando a Babilônia. A cidade perdeu sua independência para sempre. Em 482 a.C., Xerxes I reprimiu brutalmente uma revolta de Babilônia contra o domínio persa. Ele removeu a estátua de Marduk e deu o deus principal, e parece ter danificado algumas fortificações e templos. O que ele fez? Ele tirou as crenças, a esperança, a identidade daquele povo. Ele dominou com o exército e depois exterminou qualquer esperança. Mas o povo de Deus tinha a esperança prevista por Isaías, garantida por Deus, por Daniel. Esses profetas estavam presentes, Isaías avisando e Daniel conduzindo essa situação ao vivo e a cores. Ele estava dizendo de Isaías, porque Daniel estudava o livro de Isaías, e ao mesmo tempo fazendo novas profecias, aprimorando, contemplando ainda mais essas verdades avisadas por Deus. Os deuses passam, Marduk foi posto abaixo, mas o Deus verdadeiro garante sua palavra. Em 331 a.C., Alexandre o Grande tomou sem esforço Babilônia. Não foi difícil, a tomou dos persas em 331. E apesar do seu efêmero sonho de fazer da Babilônia a capital, efêmero por quê? Porque não se cumpriu, não se deu êxito nessa tarefa, porque Deus tinha dito que Babilônia ficaria deserta. Não interessa se os grandes homens desse mundo pretendem reerguê-la como está acontecendo agora. A Babilônia está se unindo. A Babilônia espiritual, a grande confusão de ideias religiosas se une para enfrentar o povo de Deus. Mas Judá prevalece, o povo de Deus prevalece. A verdade é sustentada por aquele que diz e tudo aconteceu, por aquele que fala e garante a sua fala. Pois bem, em 198 depois de Cristo, o romano Sétimo Severo encontrou Babilônia completamente deserta. Portanto, a grande cidade terminou abandonada. Séculos se passaram, muitos tentaram reerguer, mas Deus disse que ela estaria desolada, não seria mais habitada, como vamos ver nos versos a seguir.
Hoje, alguns moradores iraquianos moram em partes do antigo local, mas não reconstruíram a cidade. A destruição de Babilônia, descrita por Isaías, capítulo 13, libertaria os descendentes de Jacó que foram oprimidos por essa cidade. Isaías 14, verso 1 a 3, lemos daqui a pouco. Isso foi cumprido quando Ciro conquistou Babilônia em 539 a.C. Embora não estivesse destruído, aquele foi o início do seu fim. Nunca mais ameaçaram o povo de Deus. Isaías capítulo 14, verso 1 a 3. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao próprio lugar. A descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas da terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. O dia do Senhor, do descanso, do sofrimento, da perturbação de cruel escravidão que sobre você foi imposta. Você zombará assim do rei da Babilônia. Era Israel um pequeno povo, um fragmento, mas tinha a garantia de que seria restaurada completamente. Não haveria mais temor do grande rei da Babilônia. Assim, Isaías 13 dramatiza a queda de Babilônia como um juízo divino. Os guerreiros que tomariam a cidade seriam agentes de Deus. Isaías 13, 2 e 5. Veja só, levante a bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-nos como um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que regozijam com o meu triunfo. Deus conclama os seus guerreiros, homens e anjos. O universo é dele e ele conduz o destino das coisas. É a garantia que está aqui do verso 3 ao verso 5. Escutem, há um barulho nos montes, como de uma grande multidão. Escutem, é uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Ele vem de terras distantes, lá dos confins dos céus. O Senhor e as armas da sua ira para destruírem todo o país. É a profecia garantida pelo exército de Deus, um Senhor que tem poder na sua palavra e todo o poder do universo. Agentes de Deus estão em atuação na história do nosso mundo. E depois nós lemos em Isaías 13, verso 10 a 13, que as estrelas, o sol, a lua, os céus e a terra se envolvem nessa guerra. Muitas vezes nós vemos na história que a terra se abriu, se fendeu, engolindo os inimigos do povo de Deus. Muitas vezes o mar se abriu para que o povo de Deus passasse a salvo da perseguição dos egípcios, a maior nação de épocas antigas, que oprimia também o povo de Deus. E agora está se armando um murmúrio entre as nações para estabelecer leis e decretos que violam a palavra de Deus. Eles distorcerão a palavra de Deus. É a grande Babilônia que vai trazer como um representante de Satanás um homem que vai dominar, um poder que vai dominar agora. É a nova Babilônia para os próximos dias, para os próximos meses. Para os próximos anos, teremos esse reino estabelecido. Vemos a agitação das nações se unindo em blocos econômicos. 10 grandes blocos econômicos, como os 10 dedos da estátua de Daniel, prevendo o final da história desse mundo, com 10 poderes que se estabeleceriam. Esses poderes cuidariam em mudar os tempos e a lei de Deus. Por isso, toda a Bíblia garante a necessidade da observância da palavra de Deus. Mas este anticristo distorcerá a palavra de Deus. Cuidado, em nome de Deus, ele proferirá blasfêmias contra o Altíssimo. Ele se diz o representante de Deus na terra e vai estabelecer leis contra as eternas leis do próprio Deus. E Deus não deixa impune porque ele é o dono da história. Vem então a solução para o mal e para o pecado no final de todos os tempos, é a vitória final do nosso Senhor. O dia do Senhor, previsto em Isaías capítulo 3, versos 6 e 9. Ficarão apavorados, dores e aflições dominarão. Eles se contorcerão como mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com o rosto em fogo. Essa é a solução de Deus. As pessoas que se opõem a ele acabarão
como um fim trágico, sem nenhuma solução, sem nenhum êxito na sua batalha, porque o Senhor vai intervir na nossa história. O dia do Senhor se aproxima, versos 6 a 9, e depois o verso 10 a 13. As estrelas dos céus e as suas constelações nos mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, a lua não fará brilhar a sua luz. São sinais da volta de Jesus que ele falou lá em capítulo 24 de Mateus, disse em outros lugares da Bíblia. E o que nós temos nessa garantia de Deus? O sol se escureceu, a lua deixou de dar a sua luz. Consulte o dia escuro nas enciclopédias, você vai ver que isso já aconteceu. Mas o Senhor é o Senhor do sol, ele vai deixar de dar brilho aos homens que estão obscurecendo a verdade. A verdade vai aparecer com o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus, e não haverá mais dúvida. Teremos a mensagem das trevas e a mensagem da luz. Não mais uma Babilônia, uma confusão, mas a união da Babilônia. As pessoas estarão alertadas sobre a verdade da palavra de Deus. Preferirão seguir os maus desígnios, prostrar-se diante dos falsos deuses. Mas você e eu, meu amigo, estamos garantidos, porque estudamos a palavra de Deus, conhecemos o futuro, as garantias de Deus. Estaremos salvos no seu redil. Quem acreditaria nisso quando vir a glória da Babilônia moderna, o êxito desses homens agitando as nações, unindo em blocos econômicos e fazendo o que lhes apraz? Mas Deus garante a vitória final, é a que ele nos traz. Então, ele termina a mensagem em Isaías capítulo 19, 13, versos 19 e 20. Babilônia é a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios será destruída por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra. Nunca mais será povoada nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Então as criaturas do deserto habitarão, e é a garantia de que Deus está acompanhando a história da minha vida, da tua vida. Você assiste agora Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Lembre de assistir também 5 Minutos Vem e Entende, programas que estão diariamente com você. Mais tarde, crede em seus profetas e prosperareis. Deus te abençoe.